Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, Dr. David Watts, Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern e Dave Smith. Eu sei que o Dr. Gray falou para não chamá-lo de doutor, mas se começarem a reclamar, o que eu vou fazer, hein? Não para mim, a menos que você queira oração. Eu vou orar por você, mas você pode me chamar de Dom. Ele já me disse isso umas 20 vezes. Quem sabe da próxima eu acerto. Irmão Swaggart, vamos analisar essa frase Boas Novas, o Evangelho. Eu gostaria de ver uma discussão sobre o que Paulo estava falando. Você está falando nesse versículo? Sim. Não me envergonhe do Evangelho de Cristo. Sim. Porque é o poder de Deus. Qual é a essência do que ele está falando ali? Bem, ele está falando sobre a verdade básica do Evangelho. É a verdade de que Jesus Cristo é Filho de Deus e que ele veio à Terra e viveu por 33 anos uma vida sem pecado e entregou a sua vida como um sacrifício pelos pecados, não pelos seus, porque ele não tinha nenhum, mas por todos os homens. E Evangelho é um termo que somente agora faz referência a Cristo, mas ele simplesmente significa boas notícias. E a boa notícia é que tem um Salvador, e esse Salvador tem nome, e há apenas um. Então eu não me envergonho das boas notícias de Cristo Jesus. Ele o nomeia aqui. Essa declaração, como o Dr. Watts disse no outro programa, é a base, a chave e o tema de Romanos. É a justiça de Deus revelada em Cristo. É a base da compreensão do Evangelho. Ainda que o que o povo judeu crê não seja o Evangelho, eles têm uma noção do Evangelho olhando para o Antigo Testamento, porque é a palavra de Deus tanto quanto o Novo Testamento. Mas nos perguntamos por que o mundo, eles não se importam com o povo judeu ou com a nação de Israel. Eles odeiam esse país. E não quero ser muito claro assim, mas eu não estou certo, John? Sim, os judeus sempre foram marginalizados, criticados e usados como desculpa para o problema de todo o país. Mas é porque eles têm uma aparência de piedade. Não estão salvos se não aceitarem a Jesus. Mas, de certa maneira, eles vêm de Deus, mesmo não nascendo de novo. E essa é a razão pela qual o mundo olha para eles da maneira que olha. Eu acredito que o povo judeu é um testemunho da graça e misericórdia paciente de Deus e sua fidelidade à sua palavra. Mas, historicamente, eles sofreram perseguições, como Deus disse que aconteceria, porque eles rejeitaram a palavra. Mas, por toda a Bíblia, ele disse que vai guardar os remanescentes. E nós podemos encontrar isso em Romanos 9-11. E Deus manteve um remanescente disponível ao olharmos de volta para a aliança que nos foi dada em Jeremias, que haveria um remanescente que seria como o sol e as estrelas no céu. Os judeus em Israel hoje não são parte de remanescente algum. Eles não conhecem ao Senhor. Não, mas eu estou me referindo à existência deles. Eles ainda são judeus. E eles ainda estão sendo reagrupados. Tem muitas pessoas que se dizem judias e moram em Israel, mas não são. E essas pessoas tentam dizer que os judeus são impostores e que eles não são os donos da terra. Mas é por isso que existe algo que lembra a Deus ali. Por isso o mundo vê os judeus com desprezo. Por que eles falam a palavra sionista com tanto deboche? Por que isso incomoda eles? Bem, Sião é apenas um outro nome para a terra. Eretz Israel Sião. E o movimento sionista foi um movimento político que começou no século XIX no século XX com Theodor Herzl, por volta do ano de 1886. E Theodor Herzl foi o fundador desse movimento chamado sionista, que tinha como objetivo trazer de volta os judeus da Europa, porque ele testemunhou o desrespeito que os judeus sofreram na Europa. Então eles buscaram reconquistar a terra de Israel e restabelecer moradia ali. E os judeus já haviam começado a retornar ao chamado Aliá,
E já haviam 2 assentamentos desse na época que Theodor Herzl começou a ter essa ideia. No entanto, ele morreu muito cedo, com 44 anos. Mas ele trouxe destaque a esse movimento político chamado sionismo. E por causa desse movimento, judeus de todo o mundo, da Rússia, da Europa, até mesmo dos Estados Unidos, começaram a se mudar para o Oriente Médio. E isso criou um problema com os britânicos, a quem pertencia aquela terra após a Primeira Guerra Mundial, e gerou um problema também com outras nações, especialmente os árabes. E isso gerou muita rivalidade na região. Me deixe falar um pouco sobre isso, porque muitas pessoas conhecem Theodor Herzl, irmão Sweger. Ele morreu aos 44 anos e trabalhou até a morte. E ele estava disposto a se comprometer para que os judeus tivessem um pedaço de terra. E também para ir para a Uganda. Uganda ofereceu aos judeus um lugar para morar e construir a sua nação. Isso aí não ia ser de Deus. Mas o Senhor disse não, e é interessante que Arian Sharon, quando era o primeiro-ministro, deu a faixa de Gaza ao Hamas e aos palestinos. E logo depois disso, ele sofreu um grande derrame e faleceu. Deus leva as suas promessas muito a sério. E ele está restaurando e trazendo de volta esse povo à sua terra. Mas houve sim muito deboche e crítica ao movimento sionista. E mesmo muitos americanos que não eram judeus, mas cristãos que apoiavam o sionismo foram criticados por isso. E eles também foram criticados por sua ideia de restauração de Israel, de reconciliação de Israel à terra. Mas essa é a palavra de Deus. Sim, eu tive muitos e diferentes teólogos e professores que me disseram que a nação de Israel moderna não tem nada a ver com o Israel bíblico. E eles queriam discutir isso não sobre está isso. Certo. E isso remete à teologia da substituição que John escreveu em seus artigos sobre a igreja se tornar protagonista. E essa ideia tem crescido e faz parte do aumento do antissemitismo na igreja e também no mundo. As pessoas odeiam os judeus porque eles nos deram a Bíblia e também o Salvador. E esse é o motivo para tanto ódio. Existem 3 coisas que Deus chamou os judeus para fazer. Primeiro, evangelizar o mundo. Em segundo lugar, entregar a palavra de Deus para o mundo, e eles fizeram isso. E o terceiro foi trazer o Messias até o mundo, e fizeram isso também. O mundo não concorda com isso, mas tem uma grande dívida com o povo judeu, de gratidão, porque a Bíblia que temos em nossas mãos é especial. E é a palavra de Deus, então não tem como ser mais especial do que isso, e vem através dos judeus. Eu pensava que eles conseguiram trazer o Messias ao mundo e dar a palavra de Deus ao mundo, mas não evangelizaram o mundo. E não foi bem por aí, porque certo. Paulo era judeu, e João também era, Pedro também eram judeus, e evangelizaram o mundo da época deles. Você acha que no versículo 16, quando Paulo enfatiza o poder de Deus, o mundo romano era baseado no poder? Verdade. Da mesma forma, para o governo romano, o poder era tudo. E isso me veio à mente no último programa, quando o irmão Dr. Gray mencionou o termo grego para a palavra poder. Mas você acha que o poder enfatizado ali é para... Roma pensa que tem grande poder político, mas o poder está no Evangelho, o poder de verdade. O mundo romano, vários antagonistas tentaram destruir o cristianismo, mas não conseguiram e não vão conseguir, mesmo às vezes parecendo que vai, mas não vai. O anticristo vai pensar que vai vencer, mas não vai, porque é o poder de Deus que está no coração e na vida de crentes. E Deus orientando tudo. Ele está no controle de tudo. Certo. E o poder aqui, quando nós olhamos para ele, tem que estar conectado à salvação. Não é um poder ambíguo. É poder mudando para a vida salvar. das pessoas. Exatamente. E é isso que ele está discutindo. Não é poder pelo poder, mas o poder de Deus que produz a redenção, a regeneração e que conforma a imagem de Cristo a todo aquele que crê. E a igreja se desvia quando perde esse poder. Sim, correto.
Porque mesmo nesse tempo, eles estavam procurando por respostas nos filósofos gregos. As pessoas em Roma buscavam por falsos deuses, por Césares, e buscavam por poder em outros lugares. E Paulo está dizendo que isso não é apenas uma filosofia, mas é isso que vai mudar a sua vida, e que essa é a salvação. E eu acredito que as pessoas para quem ele está escrevendo é um grupo sólido de cristãos. Eles têm os seus problemas que nós vamos descobrir, mas eu não acho que eles se envergonhavam do evangelho. Mas na cidade de Roma, grande como ela é, com o poder que ela exerceu sobre a humanidade, talvez alguns se envergonhassem. Mas eu acho que a ênfase dele aqui é que ele não se envergonha e que ele mal pode esperar para chegar lá e pregar o evangelho e ver o seu efeito sobre o coração dos cristãos. E se lembre também que havia um grande número de pessoas viajando com ele, que já estavam em Roma pregando e ensinando o evangelho. Então, ele não será o primeiro a explicar o evangelho a eles, mas será a primeira vez que Paulo irá explicar o evangelho a eles. E Paulo disse que para ter esse poder, a vida eterna que Cristo dá, a pessoa deve crer. Isso mesmo. Você tem que ter fé e não é só filosofia, como você falou. Você tem que acreditar. E acreditar no quê? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar, que ele é o Salvador e não existe outro. A pessoa tem que acreditar nisso para ser salva. E são essas as boas notícias. Esse é o E evangelho. muda a vida das pessoas Certo. de maneira E o grandiosa. poder que há no evangelho, quando pregamos o evangelho, o Espírito Santo sempre virá ao nosso favor. Temos que ir para o intervalo e voltamos já. Jesus Cristo liberta os cativos e Ele é o único que pode libertar os cativos. Os nossos comentários já ajudaram pelo menos centenas de milhares de pessoas, se não milhões de pessoas, a colocar sua fé no Senhor e fazê-los vencer o mundo, a carne e o diabo. Toda a Escritura na Bíblia é explicada aqui. E você precisa aproveitar a oportunidade de pedir o seu, pois está sendo vendido pela metade do preço. Geralmente custam $40, mas o preço está pela metade. Peça o que você quiser, de Gênesis até Apocalipse. Eu sou Jimmy Swaggart e estou esperando a sua ligação. Para comprar os melhores presentes de Natal, acesse o site shopjsm.org. Estamos de volta. Você disse que queria mencionar algo, Dr. Gray. Eu quero aprofundar e levantar a pergunta sobre o versículo 16. Eu preguei ele muitas vezes e eu amo ele. Ele autentifica o motivo pelo qual nós nos levantamos nos púlpitos. E ir ao púlpito e saber que quando nós proclamamos o evangelho, vidas são transformadas. E é isso que Paulo está dizendo. Mas como estávamos falando, o que é o evangelho? E essa é a minha pergunta. Uma pessoa realmente pode ser salva se negar a ressurreição? Eu acho que não. Se ela aceitar a morte e, de alguma forma, a vida, mas Eu não negar acho a que estão ressurreição. aceitando a crucificação ou a morte de Cristo se negarem a ressurreição. Eu tive professores no seminário que diziam que essa doutrina não era essencial. Provavelmente, a maioria desses professores não estão salvos, viu? Certo. E é interessante que somente o nome, não o conhecimento, somente o nome de Jesus é suficiente para trazer alguém à salvação. E então, novamente, é o poder de Deus que reside dentro do Evangelho. Quando nós falamos o Evangelho, o Espírito Santo não somente atrai, mas também convence, se move, e ele está operando no planeta pelo propósito do Evangelho. Nós falamos sobre o poder pentecostal, e esse é o poder para entregar a mensagem, mas a mensagem é a salvação e nada além disso.
Ele veio para convencer o mundo do pecado e nos mostrar a justiça. Então, quando nós declaramos o Evangelho, e nós nunca devemos nos envergonhar disso, e nunca podemos pensar que não tem poder. Eu me lembro de quando eu fui um calouro na escola bíblica aqui, e Terry Blick, eu acho que você talvez se lembre dele. Ele foi um grande expositor da palavra de Deus e foi meu professor de doutrina bíblica. E naquela época eu era um calouro e nos domingos à tarde eu ia com um grupo de pessoas ao Instituto Correcional Dixon. E a equipe que trabalhava lá havia nos autorizado a ir. Nós podíamos ir a qualquer área da prisão, aonde nós quiséssemos. Nós éramos parceiros, nós podíamos ir lá. Então nós éramos 15 ou 18 caras que iam lá todo domingo à tarde, entre os cultos. E Terry Blick era o meu professor e na nossa aula de doutrina bíblica, ele era um irmão muito precioso e um professor maravilhoso. Ele falou sobre o poder do Evangelho e eu entendi um pouco sobre o que ele estava dizendo e percebi que esse poder não está na minha apresentação, não está no meu processo, está no Evangelho. E por causa disso, eu sabia de uma coisa, que quando eu ia na prisão e eu pregava o Evangelho, no instante em que eu pregava o conteúdo do Evangelho, eu podia saber que o Espírito Santo estava me apoiando. E eu mal podia esperar para ir até lá e pregar o Evangelho, falar com as pessoas, e eu fazia isso com confiança, sabendo que quando eu compartilhava com eles o Evangelho, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu pelos seus pecados, e eu sei que se você aceitá-lo, você terá uma nova vida. E eu sei que agora mesmo tem algo tocando o seu coração que você não consegue definir. Esse é o poder do Evangelho. Quando nós vemos que é o conteúdo do Evangelho e não nós, não o nosso estilo, não aquilo que vestimos, nem mesmo a prática ou o treino que fazemos, é somente o puro Evangelho. O poder de Deus reside no Evangelho, para trazer pessoas à salvação Paulo por meio da fé. O judeu primeiro e depois o grego. Vemos que Paulo ia para várias sinagogas onde ele visitava e pregava para os judeus. A maioria não aceitava, alguns aceitaram. E ele vivia isso porque as promessas foram feitas para os judeus. A promessa da salvação, de Deus conosco e por aí vai. E eu sei que quando começamos a transmitir o nosso programa para Israel, em Tel Aviv, eu comecei a conversar com eles por e-mail, mas a Francis disse, não, temos que ir para lá. Eu sinto em meu espírito que se quisermos esse canal, temos que ir. E eu não senti como ela sentia. E fizemos isso. Fomos até Jerusalém, para Tel Aviv, e então foi como se o Espírito Santo direcionasse tudo aquilo. Convidaram os executivos e perguntaram, por que você quer transmitir o seu canal aqui para Israel? Você é cristão? E eu disse, porque o judeu é o povo escolhido de Deus. São muito especiais. Eu não sei o que eles pensaram, não tenho a menor ideia, mas foi meio irônico. Eles tinham acabado de construir a sua nova sede lá em Tel Aviv. E, pelo menos no que sei, fomos os primeiros a participar de uma reunião naquele prédio, perto do mar Mediterrâneo. E acho que ficava a mais ou menos 1 quilômetro perto dali, ainda também ao lado do Mediterrâneo. Foi aonde disseram que Pedro tinha ministrado para ele, esteve ali quando o Senhor disse para ele ir até Cornélio, a casa de Simão. Para ir até lá, e Pedro foi até Cornélio. Estava tentando lembrar desse nome. E 2000 anos atrás, ele estava indo até os gentios. E nós agora estávamos indo até os judeus, em uma localidade muito próxima. E
não nos disseram nada se iam ou não aceitar o programa. Recebemos uma ligação 2 semanas depois dizendo que sim, porque tinham outro programa cristão competindo, querendo transmitir para lá, mas aceitaram o nosso programa e disseram: você pode começar a transmissão. Irmão Suega, em Mateus capítulo 15, versículo 24, a Bíblia diz: respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando nós vemos o ministério de Jesus e de seus discípulos, nós vemos um padrão que Paulo apresenta como sendo os judeus primeiro e os gentios depois. Verdade. É um padrão no ministério deles. Eu acredito que esse seja o processo de Deus, os judeus primeiro, mas há também um elemento lógico aqui. O judeu entendia as promessas de Deus. Ele entendia a promessa do Messias, entendia a lei e, de certo modo, também entendia Só os um profetas. instante, você acha que eles entendem isso hoje? Eu não sei aonde Israel está agora, mas ouvindo ao John, eu acho que há muito pouco interesse pela palavra de Deus em geral, comparado ao que já foi. Mas as sinagogas eram a assembleia local dos judeus que eram interessados no Antigo Testamento. E eles Na época, permitiriam... Sim, eles eram. Eles permitiam visitantes naquela época para explicar alguns processos das Escrituras. E se lembre que Paulo vislumbrou toda a revelação do Novo Testamento verdade. a partir do Velho Testamento. Então a lógica era que é mais fácil ir às pessoas que estão familiarizadas com o começo da história do Evangelho, uma vez que ela aconteceu por meio dos judeus, e então declarar que Cristo era o Messias que eles estavam esperando e provar, por mais que eles não entendessem, que o Messias devia morrer e depois ressuscitar. Ele devia sofrer primeiro e depois ressurgir dos mortos. Para eles, essa não seria uma boa notícia, mas ele provou a eles de forma irrefutável que isso era verdade e de que Jesus Mas veja bem, era o morrer Cristo. na cruz era algo terrível. Foi algo terrível. E era, como posso dizer, estigma descreve bem. Talvez. Para os judeus, isso era Sim, maldição. é verdade. Maldito é verdade. todo aquele que Mas for pendurado Jesus no morrer madeiro. na cruz para eles era anátema, o Messias deles. Eles não Certo. podiam imaginar isso. Mas no capítulo 54 de Isaías? Não, aí é Salmos, não é? 53. No capítulo 53. Deixou Deixa bem muito claro, claro. Sim. para todos. Sim. O Salmo 22 também. E, de novo, Jesus usou as Escrituras do Velho Testamento para proclamar a sua realidade e o fato de que ele é o Messias e que ele ressuscitou dos mortos. E, na verdade, se você olhar em Lucas 24, você vai ver que Jesus disse aos seus discípulos que essa era a mensagem. Eles não entenderam a cruz nem no começo e nem depois. Mas eles voltaram a isso depois para mostrar que Jesus era de fato o Messias e as Escrituras disseram que o Messias iria sofrer, mas depois ressuscitar. E todos que acreditassem que Jesus era o Messias receberia perdão pelos pecados. Não conseguiram conectar aquilo com a oferta dos sacrifícios. Eu não sei em qual nível a igreja primitiva dos primeiros 10 anos realmente conectou o sistema sacrificial. Há, inclusive, evidências de que eles praticaram o sacrifício até o ano 10 ou 12. A igreja primitiva do Novo Testamento em Jerusalém. Tudo isso... Não, espera aí. Você está dizendo que eles continuaram oferecendo Eu acho sacrifícios? que as evidências estão aí. Mas eles tinham que fazer isso no templo. O templo tinha Correto. sido destruído em 80 depois de Cristo. Certo, mas os primeiros 10 anos da igreja foram aproximadamente entre o ano Verdade. 30 e 40. Você acha que quando Paulo visitava essas sinagogas, o povo judeu havia ouvido sobre Cristo? E eu estou falando sobre quando ele estava em Éfeso, Tessalônica, Atenas, esses lugares. Provavelmente terei de responder isso no Verdade. próximo programa. Acho que o nome de Jesus tinha chegado até Roma. E acho que tinham algum conhecimento Sim. disso.
mas não quiseram aceitá-lo. O nosso tempo acabou e até o próximo programa. Você está assistindo a rede Som Life de televisão.